Tem um vídeo circulando na internet que foram informações assustadoras que vazaram do sistema de segurança dos Estados Unidos de alguns famosos milionários que fizeram atrocidades no passado, mas que essa prática nunca deixou de acontecer. Isso é certeza. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem o que está acontecendo no mundo. Claro, o mundo espiritual e também no mundo físico. São duas coisas que estão atreladas. E eu também vou esclarecer uma expressão da Bíblia que eu tenho certeza que você conhece, mas a gente precisa cair na realidade. Se a gente tivesse noção do que realmente está acontecendo no mundo espiritual, talvez nós pediria a Deus para nos arrancar logo dessa terra. Mas eu vou colocar o vídeo aqui depois, eu vou deixar um esclarecimento muito importante para você ver o que está acontecendo hoje no mundo. São tantas informações, revelações, coisas que acontecem no mundo que você nem imagina. Esse aqui que eu vou colocar é extremamente assustador. Infelizmente é uma notícia muito triste, é ruim a gente ouvir isso, mas é uma realidade em que nós podemos interceder e pedir a Deus a misericórdia. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, já eu volto para te explicar melhor o que está acontecendo. Gente, os Estados Unidos simplesmente parou com as notícias desses últimos dias. O caso de Jeffrey Epstein parou nos Estados Unidos, gente. Um milionário que tinha uma ilha e levava crianças para famosos, gente de muita influência, né? A elite global estava nessa ilha, estava nesses iates, desmembrando crianças, fazendo as maiores atrocidades com as crianças. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos vazaram mais de 3 milhões de arquivos, fotos, vídeos e conversa desses famosos, cara da tecnologia, famosos no meio artístico aí de Hollywood, caras até mesmo políticos do Brasil envolvidos nisso. A maior atrocidade, gente. Você vê como esse mundo é nojento, como essas pessoas fizeram isso com essas crianças, que antes de servirem hoje como provas, elas eram crianças, tinham uma vida. A conta bancária do Jeffrey Epstein era chamada de Baal, que significa, né, demônio. E essa conta dele era incalculável, a quantidade de dinheiro que ele tinha, que essa elite do mundo global mandava para ele, para chegarem nessas ilhas e terem todas essas crianças. Ele chegou a comprar, né, agência de modelos no Brasil para poder ter acesso às mulheres, às crianças. Tem um testemunho, que esse é o mais forte, né, de uma mulher que na época, né, ainda era jovem, adolescente, que ela saiu desesperada, ela estava em um desses iates e ela presenciou eles desmembrando crianças, né, fazendo uso da carne humana. Eu não posso falar muito essas coisas aqui, senão esse vídeo vai ser derrubado, mas coisas que não só ele, não só esse Jeffrey, né, mas todo mundo que estava nessa ilha, todo mundo que frequentava esses iates, essas festas, todos eles têm o mesmo peso, têm a mesma culpa. E o que mais me traz estranheza, nenhum famoso está se manifestando no mundo. Cadê os famosos que vivem fazendo, né, campanhas? Tá todo mundo calado. O mundo era pra estar fervendo hoje, mano. Nesses últimos dias era que o mundo tá fervendo. A gente tá vendo um silêncio ensurdecedor de todos esses famosos, de todo mundo, né? Você que é pai, você que é mãe, toma cuidado, guarda o seu filho, zela pelo seu filho. Agora eu quero esclarecer para vocês algumas expressões bíblicas que é tudo isso que está acontecendo. Primeiro, em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo e foi levado ao deserto. A primeira coisa que o inimigo vai oferecer para alguém ter sucesso, fama, reconhecimento, riqueza, poder, domínio, que são pilares extremamente simbólicos e importantes para alguém se tornar, digamos que um suposto Deus aqui na Terra, são essas coisas. O próprio Satanás ofereceu isso para Jesus em troca do quê? De adoração. Ou seja, se Jesus fizesse ali o que ele queria, ele teria negado a Deus. E aí as coisas não seriam da forma que está. Seria muito mais pior. Mas acontece que Jesus, sendo Deus e Filho de Deus, você já sabe, não tem como o próprio Satanás vencer Jesus, que é a própria palavra. Ele ofereceu tudo o que ele tem e o que ele tem até hoje para ter uma pessoa devota e também para ter adoração. Isso não mudou. O que mudou foram os tempos, as pessoas mudaram. Mas a estratégia que o inimigo tem trabalhado, ela nunca mudou, continua a mesma. Acontece que as pessoas se esquecem daquilo que a Bíblia diz e acham que está tudo normal ou que não é uma palavra verdadeira. Mas hoje a maioria, eu digo isso com prioridade, a maioria desses grandes famosos, políticos, presidentes, reis, tem a riqueza que tem porque um dia lá atrás fizeram sacrifício, fizeram voto com o inimigo, fizeram rituais, ofereceram as suas almas para que eles tenham sucesso, fama, riqueza. Isso é uma característica que quem dá não é Jesus. Quem dá é o próprio Satanás. E tem muita gente enganada com esse assunto. Tem muitas pessoas enganadas. Ah, Deus pode enriquecer? Pode. Mas com um detalhe. Primeiro, Mateus capítulo número 6. Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que a gente chama de riqueza para Deus são pequenos detalhes. Enquanto que outro grupo de pessoas que querem ter reconhecimento, fama,
poder, domínio, ou seja, eles querem se tornar um certo Deus, eles são capazes de oferecer a sua própria alma em troca de todos esses benefícios. Para você ver, exatamente isso aqui que está acontecendo. A outra expressão que cabe muito bem, que diz, de fato, esse acontecimento aqui horrendo que você acabou de ouvir, é que está escrito que esse mundo jaz do maligno. É isso aqui. O maligno, ele nunca deixou de operar. Ele muda às vezes as estratégias em determinadas situações. Isso aqui é ação maligna, aonde crianças estão sendo alvos em troca de poder e domínio. Como foi dito nesse vídeo, tem coisas que a gente não pode falar aqui para vocês, mas você com certeza vai entender essa mensagem. Então todo cuidado é pouco. É momento da gente orarmos, intercedermos a Deus, se voltarmos por inteiro ao Senhor. Porque isso aqui é o que nunca deixou de acontecer e que este mundo está sob controle do maligno. Ele opera, assim como Paulo disse, o mistério da iniquidade já está operando. Então uma coisa que talvez você já tenha conhecido algum desses personagens bilionários do mundo, mas toda essa fama veio por intermédio de coisas ilícitas, erradas, sacrifícios, rituais envolvendo crianças. Então o que a gente vive, infelizmente, é uma situação que sempre aconteceu, mas as pessoas não acreditam e é uma verdade que está escondida dos olhos das pessoas. Mas com esse vídeo, com essas informações que foram vazadas recentemente, explodiu na internet. Então não deixe de compartilhar essas informações, porque é algo que está acontecendo, sempre aconteceu. E nós precisamos se levantar e clamar a Deus para que tudo isso seja interrompido. Mas não é brincadeira, tudo isso aqui envolve duas coisas: o mundo espiritual com o físico. Ambos trabalham com um propósito. E aqui é um propósito muito desagradável, onde as crianças, que são uma raiz de uma família, o princípio de uma família, estão sendo alvos para serem destruídas. Então tomem muito cuidado com isso. É uma informação que está aí circulando, mas essas informações são extremamente importantes e sérias. É hora de nós levantarmos a nossa cabeça.